E aí pessoal, tudo bem? Beleuzas? Mirandinha aí falando com vocês. Bom, vou falar de propostas, né, que rola no meio da arte. Eu acabei de fazer um vídeo, mas quando estava em 18 minutos, pode acreditar, estava em 18 minutos, aí eu fui falar aqui, o Google Assistente aí, essa merda, aí abriu e cancelou o vídeo. Então, muito obrigado aí pra Google, né, ela é super gente boa e fode com todos os meus vídeos aí. Então vamos lá, vamos tentar fazer esse vídeo agora. Eu vou falar de propostas, né, que rolam no meio da arte, tá? Eu vou contar algumas para vocês e quem vai viver de arte, né, e quem vive de arte passa por isso também, tá? Vocês podem até comentar aí e tal. Vocês vão ver que rola muita proposta indecente no meio da arte. Então o que acontece? Eu vou começar o seguinte. Quando eu pintava nos tempos lá da Oscar Freire, que eu fui o único artista plástico que fiquei ali na Oscar Freire, tá? Pintando quadro e tal, o único que ficou ali fui eu. Então o que acontece? Eu fiquei na Oscar Freire com a Bela Sintra. Hoje não fico mais, eu fico só na Paulista. Naquele tempo eu tinha condições, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava muito e que me instruiu a pintar e tal. E como essa pessoa me ajudava, eu tinha dinheiro para ir todo dia, mesmo que não vendesse, né? Então eu tinha uma vida ali, eu fiquei 7 anos tendo uma vida confortável. Porém eu desmanchei dela tal, e hoje não vivo mais o luxo que eu vivia naquele tempo, né? Um luxo entre aspas, né? Não faltava comida, tinha as coisas tudo na mão, né? Tinha material bom. Tinha tintas Van Gogh, tintas Rembrandt, né? Já comprei Rembrandt, já usei todas essas tintas aí. Tinha aquarela do Van Gogh também. Então assim, era uma vida razoavelmente boa, né, que eu tive. E para quem não sabe, tem os vídeos de história de vida, né? São 4 vídeos que eu explico para vocês o porquê que eu pintava, né? Até 2006 aí eu entrei no mundo das drogas, fiquei até 2016. Aí em 2016 eu parei de usar, vim aqui para São Paulo. Em 2018 eu voltei a pintar. Então fiquei 12 anos aí perdendo tempo em vez de eu estar pintando, né? Para quem quiser ver, tá numa playlist. É só vocês acessarem a playlist e história de vida, tá? Eu não vou pegar esse assunto, que é outra coisa. Então o que acontece? Nesse tempo aí, como eu estava bem e tal, então surgiu algumas propostas. Uma delas foi que um cara, ele passou na Paulista, né? Eu já ficava na Paulista nesse tempo, mas eu ficava no Casarão da Paulista, perto do Morsa. Quem conhece São Paulo sabe onde que é o Morsa, né? É o conjunto lá, o Conjunto Nacional, parece que eles chamam. E o que acontece? Chegou um cara, passou uma vez ali na Paulista e tal, ele falou que tinha um salão em Moema. Eu falei, eu moro lá perto, eu moro no Planalto Paulista. Ele, que legal tal. Então, eu queria te fazer um convite para você ir no salão, tal, não sei o que. Aí eu fui no salão, cortei o cabelo, ele falou que queria colocar umas telas lá, mas ele queria colocar só tela de natureza morta, tal. Eu peguei e fiz, né? Levei para Paulista, ele comprou, tal. E nessa daí aí ele fez uma proposta, ele falou assim, queria sair contigo, não sei o que, papapá. Veja bem, antes de eu falar essas coisas todas, eu vou falar uma outra. Não tenho preconceito com quem é gay, lésbica, simpatizante. Vocês nunca vão ver eu xingando, por exemplo, eu estando na Paulista e falando, aquele viado ali é mó escroto e tal. Eu nunca que vou falar isso, né? Ou passar uma pessoa negra, nossa, um negro, eu não gosto. A minha primeira namorada era negra, né? A segunda namorada era mais preta ainda, mas preta que nem carvão. Morava lá em São Vicente, cara. Nossa, eu abraçava ela, saía até tinta na mão, de tão pretinha que ela era. Mas linda, linda, linda. Ela, sabe quem ela lembra muito? A Maju. A Maju do Jornal Hoje lá. Eu falo que eu não tenho televisão, mas às vezes quando eu vou pegar comida, minha mãe tá vendo o Jornal Hoje, então eu sei que ela é do Jornal Hoje por causa disso. Porque senão eu nem saberia. Então o que acontece? Eu já namorei negras, lindas, 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 né? E eu acho que eles são muito bonitos, o povo negro, porque eles têm a pele muito esticada e eles não envelhecem.
por exemplo, eu vou envelhecer pra caramba daqui a pouco, né? Porque eu já tenho isso aqui, né? O bigode chinês e tal. E a gente branco cria muita ruga, né? Então, assim, não tenho preconceito nenhum, cara. Com pessoas negras, parda, índio, né? Por exemplo, eu moro aqui no Brasil. Quem estava aqui primeiro eram os índios, né? Então eu tenho que respeitar até mais os índios do que qualquer outro. Então não tenho, não tenho um pingo assim de coisa para falar de gay, lésbica, travesti, sapatão, entendeu? Eu acho que a pessoa ela vive a vida que ela quer, né? Se ela quer ser travesti, ela vai lá, põe peito e tal, e gosta de transar com o mesmo sexo, ela vai e faz. Quem sou eu para falar alguma coisa, né? E então, assim, eu tô falando isso porque às vezes pode soar como alguma coisa que eu fale, o cara é mó racista, tal, não sei o que, mas não tem nada a ver. Enfim, não tenho preconceito com nada, LGBT, LGS, WPS, XKHG, enfim, cada um faz o que quer da sua vida, beleza? Então o que acontece? Esse cara aí ele me convidou tal, eu falei pra ele, eu não gosto tal. E meu esquema é mulher, cara. Se tu fosse mulher eu até sairia contigo, mas se eu não tivesse namorado, e eu tenho namorado, então eu prefiro ficar com ela, entendeu? E nessa daí o cara ficou meio assim comigo, ele nunca mais foi lá me procurar, porque o que ele queria era comprar meus quadros, mas ele queria sair comigo mesmo. Então nessa daí aí ele saiu fora. Uma outra história também foi um cara que trabalhava na livraria Saraiva. Aí ele falou que queria comprar uns quadros, não sei o que, ele passou na Paulista, né? E aí nessa daí, aí ele já comprou uma tela, pôs na casa dele, e aí ele me chamou pra ir na casa dele e tal. Eu fui, aí ele queria colocar uma tela num canto, tinha uma banheira, perto da Paulista, era uma rua depois da Paulista. Eu não lembro o nome da rua, não é Alameda Santos, é uma outra. Aí eu fui, cara, nossa, o apartamento do cara muito bonito, tinha acho que 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, tinha até sala de estar, sala de jantar, né? Muito bonito, tinha várias obras de arte mesmo. Fui, gostei muito do apartamento do cara, o cara muito gente boa, mas só que tinha um problema. Ele me pediu a tela e aí eu fiz a tela, em uma semana eu fiz. Aí eu fui, entreguei pra ele, era 1 metro por 75. Era um vaso de flor que ele queria uma natureza morta, e o que ele comprou foi uma paisagem de Ibirapuera, se eu não me engano. E aí nessa daí, aí entreguei pra ele e tal, e aí ele começou a oferecer café e entrar nos assuntos. Eu peguei e falei, amigão, eu tenho que ir embora e tal, e peguei e saí correndo, cara, do apartamento do cara. Sei lá, né, às vezes pode ter uns loucos aí que pode querer alguma coisa contigo à força. Começou com umas ideias meio estranhas, eu peguei e saí andando. E o que acontece? Eu não tive mais contato com ele, né? Ele comprou 2 telas minhas, mas o interesse dele era outro, obviamente. Teve um outro, para vocês verem, uma outra proposta boa. O cara, ele era homossexual, ele nunca falou nada pra mim, ele sempre falou pra mim que gostava de homem e tal, e que ele morava na casa dele, ele tinha um namorado, o namorado tinha desmanchado com ele depois de 10 anos, ele estava triste. E aí na Paulista ele passou e começou a contar essas histórias, eu falei, o cara vai querer dar em cima de mim. Mas não, ele estava meio solitário. Ele queria arrumar uma outra pessoa, tal, não sei o que. Ele gostava muito de arte. E aí ele me chamou para ir na casa dele. Aí eu peguei e fui e tal. Aí ele me ofereceu um café e tal, não quis. Ele falou, tem chá? Eu falei, não, então me vê um chá. Eu peguei, tomei um chá, ele falou, eu queria fazer uma proposta. Na hora que ele falou isso, eu, caralho, puta que pariu, mais um. Mas não era. Ele, sabe o que ele falou pra mim? Ele falou o seguinte, ele falou, eu queria que você fizesse 3 telas de nu feminino pra mim. Eu não quero homem, eu quero nu feminino. Você faz? Mas só que tem que ser com tinta acrílica. E todos os quadros que ele tinha era acrílica. Porque ele comprou um quadro uma vez a óleo e ele começou a passar mal. Aí ele só acrílica. Aí eu falei, não, mas eu não tenho tinta acrílica, eu compro todo o material. Meu, cara, super gente boa, uma proposta muito legal que eu tive com essa pessoa. Ele comprou uns 20 tubos de tinta, acho que deu 200 pau, ele me deu assim as tintas. Eu fui com ele na Marquês de Itu, marquei com ele e falei, vamos lá e tal. E aí ele pegou, ele comprou as tintas, aí eu
eu fiz a tela para ele, que eu tinha material, né? Mas só que eu não tinha só a tinta acrílica. E nessa daí eu fiz 3 no feminino que ele queria, me deu umas fotos, né? Eram fotos de revista e tal. E naquele tempo ainda não tinha smartphone, essas coisas todas, né? Ele pegou, me deu as fotos, ele tirou foto, né, da revista e me deu. Não era revista de mulher pelada, era revista, sei lá, de moda, eu acho. Eu peguei e fiz, entreguei pra ele. Eu virei um amigão do cara. Só que aí eu parei de pintar, né? 2006, fiquei até 2018 sem pintar, voltei no final de 2018. Então nem sei que fim que deu essa pessoa. Mas ele virou amigo meu, cara. E ele era gay normal, por isso que eu tô falando. Tem pessoas e pessoas. E aí o que aconteceu? Uma outra vez na Oscar Freire, passou uma mulher, queria que eu fosse na casa dela, tal, queria que eu fizesse ela pelada, não sei o que. Eu falei, não, eu faço, tal. Só que no meio da conversa ela falou, aí você aproveita e toma um café. Eu falei, aí fodeu. E eu namorava, né, nesse tempo. Aí eu falei, então, eu vou ver se eu consigo ir. Aí eu já mudei o tom, né, de voz, tal, o assunto, tal. E nessa daí, aí ela passou na outra assim, pô, você não foi e tal, não sei o que. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu faço, mas lá em casa, porque eu não vou poder ir na tua casa fazer, porque eu tô cheio de encomenda, eu não tinha encomenda, né? E eu pintava na rua também, eu ficava pintando e tal. Eu levava alguns quadros para fazer lá. E aí eu comecei a tirar as tintas e comecei a pintar ali, né? Aí ela ficou olhando os quadros e tal. Ela falou, nossa, quanto que tá esse quadro? Era um campo de trigo que eu fiz, uma releitura que eu fiz do Van Gogh. Quem comprou foi uma outra pessoa, não foi ela. Aí eu falei, esse daí tá 550. Ela falou, nossa, tá bom isso aqui, né? Então, ela falou, vou trazer as fotos então, tá bom? Eu queria mais ou menos umas 2 telas, 1 ou 2. Aí você vê. Ela voltou? Não voltou. Então, quer dizer, ela queria outra coisa além dos quadros. Agora eu vou contar uma outra que aconteceu. Em janeiro de 2019, passou uma tela, não sei o que, papapá, que gostava muito de arte, pá, umas conversas, né? E aí eu falei, beleza, tá aí, tá pra vender, né? Aí nessa daí ela foi conversando, tal, não sei o que. E ela foi e comprou um suco. Aí ela me ofereceu, eu falei, não quero não, obrigado. E aí ela falou que estava afim de mim, papapá, isso no dia, né? Foi passando as horas, tal, e ela ia andar e voltava, ela, ai, que a Paulista é muito boa, pá, não sei o que e tal. Aí no final do dia ela falou assim, você já vai embora, onde você mora, não sei o que. Eu falei, na Zona Norte, tal, não sei o que e tal. Conversa vai, conversa vem, beleza. Chegou na outra semana, ela passou lá, e ela ficou andando, levou uma amiga e tal. E aí depois ela voltou, ela falou assim, né? Meio que umas 3 horas da tarde, então que hora você vai embora? Eu falei, não sei, tô vendo ainda. Ela falou, acho que eu vou embora contigo, hein? Aí eu falei, tu vai comigo pra quê, meu? Aí ela falou assim, acho que eu vou ficar no ateliê do artista hoje. Eu falei, seria uma boa, né? E uma mulher bonita, né? Aí eu falei, é uma boa. E aí ela... Eu nem esperava isso. Ela falou assim, você vai me dar um souvenir, né? Aí eu falei, um souvenir? Não sei, depende, né? Qual que você queria daqui? Ela falou, gostei desse aqui, né? Era um quadro que eu tinha que eu já vendi. Eu não vou falar qual que é, porque eu já vendi, né? E aí eu falei, entendi. Nessa daí eu já vi que a mulher queria o quê? Ela queria transar, né? Queria transar e queria um quadro meu. E nessa daí eu falei assim, vou ver. Sabe o que eu fiz? Arrumei minhas coisas e saí andando, cara. Fui embora. Aí ela nunca mais voltou. Então, assim, é só algumas histórias, tá? Que rolam no mundo da arte. Então, vocês tomem cuidado, porque rola muita coisa na arte, né? Propostas boas e propostas más. Né? Então, você tem que meio que jogar com o cliente, ver até onde que ele vai, para ver se você quer ou não. Quem quer e quem gosta de suruba, gosta de eu vou fazer um sexo com a mulher, ou com o homem, ou com seja lá quem for, com ET de Varginha, com um alien, e vou ficar bem. Muitas vezes você pode queimar a tua arte e queimar seu negócio. Então pense bem antes de você se jogar nessas propostas, beleza? Então era só um pouco que eu queria contar do que eu já passei, né? E não vai ser agora. Quando eu voltar para Paulista vai surgir várias propostas indecentes, né? E decentes também. E pense bem
antes de você receber uma proposta de alguém, certo? No mundo da arte. Pense, porque muitas vezes a proposta pode ser muito boa e você pode recusar. Ou pode ser muito ruim e você aceitar, tá? Ou vice-versa. Então, assim, como eu tenho um pouco mais de experiência, eu estou passando para vocês, tá? Não aceitem proposta logo de cara, porque às vezes você pode quebrar a cara, entendeu? Então pense bem, né? A proposta, são vários tipos de propostas que podem surgir, né? E também como surgem outros tipos de propostas, de exposições e enfim, outras mais. Essa daí eu vou falar em outro vídeo, tá? Propostas de exposições. Essas daí são as propostas de pessoas, né? Então fiquem espertos, né? Tentem fugir dessas propostas porque não vai te levar a nada. Quem está fazendo proposta de sexo é que acha que o dinheiro, que eles vão comprar tudo. E não é bem por aí. Eu acho que a arte é muito mais do que um prazer, do que um sexo. Por exemplo, para mim, ela representa muito mais do que isso, né? E sexo você vai ter a vida inteira. Sexo, você se relaciona com uma pessoa, você vai ter sexo, né? Então eu acho que arte é vida, então ela é movimento, ela é muito mais do que isso. Então fiquem espertos, isso daí só foi um pouquinho do que eu já passei por aí, beleza? Então fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já tiveram alguma proposta, alguma coisa assim desse tipo, comenta aí embaixo aí, que assim que possível eu retorno com vocês, beleza? Um outro vídeo eu vou falar de propostas de exposições, vocês vão ver que tem muita panelinha também, beleza? Galera, fiquem com Deus e